Ah, Fustan da mina comprava livros e desde que teve o incidente, né, o sequestro do ônibus aí na ponte Rio-Niterói, muitas pessoas me perguntaram se eu tinha lido este livro aqui, O Capitão Saiu para o Almoço e os Marinheiros Tomaram Conta do Navio, que é do Charles Bukowski. Muitas matérias até publicaram que esse livro era um livro que incitava o suicídio, enfim, teve vários rumores sobre o livro, eu fiquei muito curiosa para ler, né, e, bom, teve um desfecho não tão feliz, que quando se tem morte não é um desfecho feliz, mas poderia ter sido pior, porque poderiam as vítimas também terem morrido, como já aconteceu em outros episódios. Não vou entrar muito a fundo no assunto, vocês provavelmente sabem do que eu estou falando, mas eu comprei na Amazon o livro, chegou aqui em casa, ela é da LPM, e eu devorei em um dia, entre os intervalos do meu trabalho, porque realmente é um livro muito interessante. E se você não sabe quem é Charles Bukowski, logo aqui no início tem uma bio dele, né? Ele nasceu em 1920, morreu em 1994, e esse livro, eles são trechos, tipo uma biografia, né, da parte dele, escrita por ele, sobre vários dias dele, de 91 a, acho que o último é de 93. Eu acho, se não me engano, ele é de 93. Bom, eu vou ler alguns trechinhos pra você rapidinho, vou comentar. Charles Bukowski nasceu a 16 de agosto de 1920 em Andernach, Alemanha, filho de um soldado americano e de uma jovem alemã. Aos 3 anos de idade, foi levado aos Estados Unidos pelos pais. Criou-se em meio à pobreza de Los Angeles, cidade onde morou por 50 anos escrevendo e embriagando-se. Publicou seu primeiro conto em 1944, aos 24 anos de idade, e somente aos 35 começou a publicar poesias. Foi internado diversas vezes com crise de hemorragia e outras disfunções geradas pelo abuso do álcool e do cigarro. Durante a sua vida, ganhou certa notoriedade com contos publicados pelos jornais alternativos Open City e Nola Express, mas precisou buscar outros meios de sustento. Trabalhou 14 anos nos Correios. Casou-se, teve uma filha e se separou. É considerado o último escritor maldito da literatura norte-americana, uma espécie de autor beat honorário, embora nunca tenha se associado com outros representantes beats como Jack Kerouac e Allen Ginsberg, acho que é assim que fala. Sua literatura é de caráter extremamente autobiográfico e nela abundam temas e personagens marginais como prostitutas, sexo, alcoolismo, ressacas, corridas de cavalos, pessoas miseráveis e experiências escatológicas. De estilo extremamente livre e imediatista, na obra de Bukowski não transparecem demasiadas preocupações estruturais. Vou pular um pouquinho. Bukowski morreu de pneumonia decorrente de um tratamento de leucemia na cidade de São Pedro, Califórnia, no dia 9 de março de 1994, aos 73 anos de idade, pouco depois de terminar Pulp. Gente, por que esse não é um livro nada suicida e tal? Na verdade, o Bukowski, pelo que ele demonstra aqui, pelas próprias palavras dele, ele era uma pessoa de muito difícil conviver com as outras pessoas. Ele não gostava de receber leitores que eram fãs dele, ele achava que ele não tinha nada a dever a esses leitores que o liam, né, que portanto o sustentava. Ele dizia inclusive que ele tinha um compromisso com a página e pronto, ponto, não tinha mais nada a ver com isso. Ele não gostava de falar também com outros escritores, ele se mantinha recluso muita parte das vezes, só saía para ir ao hipódromo, onde era uma paixão dele, mas também um vício, né, bem óbvio aqui nesse livrinho. Ele ia todo dia ao hipódromo, abusava assim de bebida, enfim, ele não se cuidava muito. Por vezes ele falava várias e várias vezes assim, tipo, eu sei que eu vou morrer, mas é porque realmente ele não se cuidava. Ele não chega a citar muitas das doenças aqui, mas a gente sabe, né, pelo histórico, que sim, ele teve muitas e muitas doenças derivadas do abuso do álcool e do cigarro, como foi dito aqui. E tem alguns trechos que, aqui por exemplo, esse de 91. Bem, 22 de novembro de 91, meia-noite e 26. Bem, meu 71º ano foi um ano muito produtivo. Provavelmente escrevi mais palavras este ano do que em qualquer ano da minha vida. Ou seja, ele também fala muito de como é ser escritor. Então, assim, pra mim que escrevo, pra qualquer pessoa que escreve, ver como ele tinha essa relação com a escrita, o como ele achava que a escrita era uma coisa que ao mesmo tempo que te libertava, também te prendia, que só você é o culpado se você não consegue produzir. Tem um trecho que ele fala assim: houve alguns momentos ruins, lembro de uma noite, depois de escrever por umas 4 horas, que achei que tinha tido uma sorte incrível. Quando bati em alguma coisa, houve uma descarga de luz azul e as várias páginas que tinha escrito desapareceram. Tentei de tudo para trazê-las de volta, simplesmente desapareceram. Sim, eu tinha posto em salvar tudo, mas não fez diferença. Isso já tinha acontecido outras vezes, mas não em tantas páginas. Vou te contar, foi a mais terrível das sensações quando as páginas desapareceram. Pensando bem, já perdi 3 ou 4 páginas da minha novela outras vezes, um capítulo inteiro. O que fiz foi simplesmente escrever tudo de novo. Então, assim, essa relação dele com o computador, ele diz que o computador para ele
ajudou a passar da mente dele pra tela, era muito mais fácil, então ele usou bastante do computador, quando era só escrita ele teve mais dificuldade. Tem muito dele aqui da relação que ele sabe que tem, dos vícios, das manias dele. Quando ele fala da ex-esposa dele, ele diz que não foi um bom marido. Então assim, ele meio que vai fazendo a sua meia-culpa durante cada um desses trechos, né, da autobiografia dele. É interessante que a última delas, e ela é ilustrada também, tá, gente? Isso daqui pra vocês verem, ilustrada por Robert Crumb. A última deles é o que dá título a esse livro, que é O Capitão Saiu para o Almoço e os Marinheiros Tomaram Conta do Navio. Por que há tão poucas pessoas interessantes? E milhões, por que não há algumas? Devemos continuar a viver com essa espécie insípida, e tediosa. Parece que seu único ato é a violência. São bons nisso, realmente florescem, flores de merda, emporcalhando nossas chances. O problema é que tem que continuar a me relacionar com eles. Ou seja, a parte dele com as outras pessoas, o relacionamento dele era uma dificuldade muito grande para ele se relacionar com os outros, né? Inclusive até com quem publicava seus livros. Então ele era uma pessoa difícil de lidar, pelo que ele coloca aqui. Acho que a maioria das pessoas vê filmes demais, e com certeza os críticos, quando dizem que um filme é ótimo, querem dizer que é ótimo em relação aos outros filmes que viram. Perder a visão geral, são martelados cada vez mais com filmes novos, simplesmente não sabem, estão perdidos no meio daquilo. Ele, na verdade, ele acha que todas as pessoas não são... não tem nenhuma verdade nelas, todas as pessoas têm algum defeito, né? Ele faz uma autoanálise às vezes no texto, mas também é muito crítico referente às pessoas ao seu redor. É o que a gente chama daquele cara bem resmungão, né? Que enfim, que não gosta de nada, que reclama de tudo. Então por isso mesmo que eu acho que foi bacana eu ter lido esse livro, trazer alguns trechos pra vocês aqui, porque criou-se, né, uma lenda de que esse livro era sobre suicídio. Ele não é sobre suicídio. O Bukowski, ele não suicidou-se. Então, gente, por favor, leiam mais, né, sobre as coisas antes de saírem publicando ou acreditarem no que foi publicado. Ele é um livro, sim, sobre os últimos dias dele, na verdade, os últimos anos dele, antes dele falecer. Mas é um livro forte, mas que não incita nenhum tipo de morte, que não diz para as pessoas saírem matando ou sequestrando, não tem nada a ver. Mas é um livro bem bacana, principalmente como eu falei pra você, se você for escritor, as coisas que ele fala aqui sobre o processo dele de escrita são bem interessantes, sim. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar seu like, colocar sua opinião aqui embaixo. É sempre muito bacana fazer resenha ou falar de filmes com vocês. Beijo grande, ficando por aqui. Tchau, tchau.